Olá, boa tarde a todos, a paz do Senhor, os meus irmãos. Estamos aqui para mais uma reflexão bíblica. Eu quero ler aqui em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 11 em diante, diz assim: Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os teus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para que não suceda que, havendo tu comido e estando farto, havendo-te ficado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, não se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Meus amigos, meus irmãos, nós temos visto hoje, com muita lamentação, com muita tristeza, quantas pessoas que estavam vivendo uma vida tão difícil, uma vida de muitas dores, de muitas necessidades, sabe? Vivendo quase que a uma pobreza mesmo, a necessidade de pão, a necessidade de casa, a necessidade de um lar, e havendo entregue a sua vida a Cristo, havendo entregado o seu caminho a Cristo, e aí Deus abençoando essas pessoas, direcionando elas agora no caminho, né, naquilo que eles deveriam fazer certo e correto para que venham as bênçãos de Deus, ou seja, obedecendo a Deus, obedecendo a palavra do Senhor, servindo ao Senhor, amando ao Senhor, devotando a sua vida a Deus. E a partir do momento que nós passamos a viver de uma maneira correta, a termos um viver realmente para Cristo, para Deus e para o seu reino, segundo o Evangelho, e aí veio então naturalmente aí as bênçãos do Senhor multiplicadas sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua casa. E aí o que acontece? As pessoas, quando começam a receber os bens de Deus, que Deus vem e dá com abastança, Deus não dá por medida, Deus dá liberadamente o quanto a pessoa puder possuir e poder ter, desde que mantenha sempre o seu coração, os seus olhos, a sua visão, a sua missão em Cristo, no reino de Deus, na justiça, mantendo sempre o coração na fé, crendo no Senhor. Mas a partir do momento em que as pessoas começam a receber estes bens, como que colocando dentro de um barco, puxando para si, elas começam aos poucos se esquecer de Deus. Elas começam um pouco a deixar de lado a sua vida espiritual, a sua vida de santidade, a sua vida de consagração a Deus. Aos poucos vai abandonando aquilo que vivia na necessidade, vivia na busca e era saciado por Deus, agora recebendo aí os bens terrenos para uma vida melhor, uma vida mais confortável, uma vida digna aqui nessa terra, aos poucos vai então deixando que isso entre no coração e aí vai se esquecendo do Senhor. A palavra de Deus nos diz que nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos receber do Senhor as bênçãos deles, os bens temporais e colocar isso no lugar dele. Queremos ter a nossa esperança aqui. A nossa esperança está no Senhor e a nossa esperança é o Senhor. E como diz Pedro, a nossa esperança é uma viva esperança, porque os bens materiais, porque este mundo aqui, porque tudo quanto nós possuímos aqui, que nossos olhos têm, e quanto nós aqui vivemos de maneira que temos um conforto, tudo isso é passageiro. Tudo isso não é uma esperança viva. Tudo isso vem a traça, vem o ladrão, vem o ferrugem,
e desvaloriza, e esmiuça. E Deus nos dá uma esperança viva, uma esperança incorruptível, né? E que não pode, como 2 Pedro, não pode murchar, ela não pode se desvalorizar. E aí nós trocamos por um breve tempo, por um breve momento, tudo que Deus nos deu, e nós abandonamos e deixamos o nosso coração se elevar, e deixamos o nosso coração achar que fomos nós que adquirimos tudo isso. Não fomos, queridos. Deus nos abençoa sim, mas Ele nos abençoa a tal ponto e que nós podemos garantir que não vamos de maneira nenhuma deixar que isso entre no nosso coração, que a gente venha deixar de servi-lo em comunhão juntamente com os nossos irmãos, deixar que a gente venha perder o ânimo, perder a vontade, perder o tempo, perder a disposição de querer ler a sua palavra, meditar na sua palavra, orar ao Senhor, adorar o Senhor, se entregar ao Senhor, desejar o Senhor. Nós não podemos, queridos. Nós não podemos de maneira nenhuma permitir que nada entre no nosso coração, que nada é efêmero, que nada é passageiro, que nada desta terra venha roubar o lugar que está no nosso coração, que é somente de Cristo Jesus, que é somente de Deus e que pertence somente a Deus. Nós precisamos nos conscientizar de que as bênçãos que recebemos dele é para apenas aqui, este momento, nós sermos mordomos dela e não colocarmos ela em primeiro lugar, queridos. Não podemos deixar a casa do Senhor, não podemos relegar a nossa vida de devoção ao Senhor, não podemos esquecer do Senhor, não podemos de maneira nenhuma ficar olhando e ter ali achando que as coisas, os bens, o dinheiro, a poupança, sabe, o patrimônio vai ali a qualquer momento na necessidade, vai nos ajudar, vai preencher o nosso vazio, porque não preenche. Só Deus preenche o nosso vazio. Só Deus nos enche a alma. Só Deus nos dá alegria, alegria viva, nos dá alegria realmente pura, alegria por dentro. É Cristo Jesus. Nós não podemos, meus queridos. Não deixe de maneira, não se esqueça do Senhor, não abandone o Senhor por nada, não abandone o Senhor por ninguém nesta vida, não abandone o Senhor por nada nesta vida, nem pela sua própria vida, não abandone o Senhor, porque Cristo, Jesus Cristo, disse que aquele que amar a sua vida mais do que a Ele não é digno dele, mas aquele que perder a sua vida por amor a Ele, há de encontrá-la. Não abandone o Senhor. Não deixe o Senhor, não se apegue a este mundo, não se apegue a esses bens materiais. Não olhe para as suas poupanças, não olhe para o seu dinheiro, não olhe, queridos. Deixe isso aí de lado, deixe isso aí como algo que o Senhor tem lhe dado somente para que a sua vida seja mais digna nessa terra, mais dignidade pura, vocação pura realmente, é você ter a Deus que é o seu bem maior. O seu bem maior é Deus. A sua maior missão nesse mundo aqui é servir a Deus, é amar a Deus. Não abandone o Senhor. Não deixe o Senhor por nada. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre de qualquer momento. Aos poucos, formos deixando de lado a nossa espiritualidade para com o Senhor. O nosso amor para com o Senhor. A nossa comunhão para com Deus. Que Deus guarde a todos, que Deus abençoe a todos. Amém.